Imagine essa corda e pense que essa corda é infinita. Agora imagine que esta corda é uma linha do tempo da sua existência. Você existe para sempre. Vê essa parte vermelha? Isso representa seu tempo nessa terra. Você tem alguns anos aqui nessa terra e depois tem o restante da eternidade em algum outro lugar. O que me deixa assustado é que alguns de vocês só conseguem pensar nessa parte vermelha. É tudo o que você consegue pensar, você é consumido por isso. Nossa, eu não consigo esperar tudo isso, sabe? Vou trabalhar duro e economizar, guardar bastante dinheiro para aproveitar esta parte aqui. Você é consumido por isso, você pensa, nossa, vou viajar bastante, comer bem, vou fazer tudo isso durante essa parte. Você tá de brincadeira? E quanto isso aqui? E todo o restante? Isso é loucura! Porque a Bíblia nos ensina que o que eu faço durante essa pequena parte vermelha determina como vou existir por milhões e milhões e milhões de anos para todo sempre. Então por que eu passaria essa pequena parte vermelha tentando ficar o mais confortável possível, me divertindo o máximo que puder? Paulo diz, olha, eu vou viver a minha vida para esta missão. Vou passar a minha vida, investir a minha vida para este momento, quando eu cruzar a linha de chegada. Então eu vou esquecer tudo que eu poderia aproveitar. Não vou olhar ao meu redor. Vou ser como um corredor, apenas olhando para o momento que vou estar diante de Deus. Porque quando eu estiver diante dele, não vou ter essa chance aqui novamente. Temos uma chance nessa vida na Terra e ela pode acabar a qualquer segundo para qualquer um de nós. Temos uma chance e depois vem a eternidade. Existem pessoas que olham algumas das minhas decisões e dizem, ah, você é muito estúpido, porque isso vai realmente afetar aquilo. E eu digo, você é estúpido, porque vai afetar tudo isso aqui. Cara, eu falo sério, eu olho o jeito que as pessoas vivem e digo, nossa, isso é loucura, você é tão louco. Você vai fazer isso agora e aproveitar o agora sem saber se você tem um amanhã? Você pensa que isso é inteligente e que eu sou burro? Graça e paz do Senhor Jesus. Tempo. Tempo, uma palavra pequena, mas que tem muito a nos ensinar. Ariovaldo Ramos diz, quem não sabe quanto tempo tem muito pouco tempo. Você já parou para pensar o que nós estamos fazendo da vida? Nós corremos, acordamos de manhã às 4, às 5 da manhã, pegamos um trem lotado, pegamos um ônibus lotado, vamos até o trabalho, trabalhamos o dia inteiro, no final do dia vamos à escola, à faculdade, voltamos para casa, vamos dormir meia-noite, acordamos no outro dia novamente e ficamos nessa batalha diária pela sobrevivência humana em todo o tempo. Mas você já parou para pensar para que você sobrevive? Será que nós sobrevivemos apenas para o final de semana, para o sábado e domingo? Isso quando as empresas não solicitam que nós também façamos as nossas horas extras para entregar algum trabalho que também precisa ser entregue no prazo. Parece que hoje até mesmo Eclesiastes 3, quando diz que tudo tem o seu tempo determinado, nós atropelamos todas as ordens de cada tempo. Hoje, por exemplo, uma lavoura, ela não fica esperando o tempo da estação, mas você consegue frutas o tempo todo, dada a necessidade humana. Ou seja, nós colocamos tudo para trabalhar ao nosso favor. E isso pode também estar acontecendo na nossa vida. Nós estamos procurando sempre por alguma coisa a mais, nós estamos procurando sempre por algo mais e nos esquecemos que Jesus quer fazer uma transformação completa na nossa vida, dando a nós a liberdade de espírito, a liberdade para nele podermos conquistar essa eternidade que nos é dada através do seu sacrifício na cruz. Quero ler uma parábola hoje que Jesus nos fala em Lucas capítulo 12, do verso 16 ao verso 21. Jesus vai falar essa parábola a dois irmãos que estão em litígio por causa de uma riqueza. Será que não é isso que estamos buscando? Será que não buscamos uma riqueza? Será que não buscamos, na verdade, a riqueza como um meio de alcançar aqui nessa terra uma coisa chamada eternidade? Eu quero dizer para você que isso é impossível. Vamos ler Lucas 12, do verso 16 ao verso 21. E propôs-lhes uma parábola.
dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens e para muitos anos. Come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. A palavra de Deus vai dizer que onde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. Por que essa busca desenfreada? Por que nós estamos tão longe daquilo que Jesus quer que nós estejamos tão perto, que é da sua presença, que é de entender que os seus planos são muito melhores do que o nosso? Por que essa luta constante em não aceitar o cuidado de Deus conosco? Nesse tempo difícil que estamos passando, o que talvez muitos estão pensando é em como eu vou conseguir o próximo dia, como eu vou ter o que comer no próximo dia. Não esperamos pelo cuidado que o Senhor tem conosco, que nos diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. Porque Deus sabe o que vocês precisam, é isso que Ele nos garante lá em Mateus. A palavra de Deus, ela vem trazer para nós esses dias algo doce, a boa notícia, a notícia que nós fomos sarados em Jesus, que em Jesus nós já conquistamos todas as coisas que necessitávamos. Parece que Jesus não é suficiente para nós, parece que precisamos sempre de algo mais. Eu quero dizer para você que talvez aquilo que você queira, outro já tenha conquistado. E aquele que conquistou isso não é o bastante para ele. Ele ainda busca outras coisas, e talvez outra pessoa que ainda não conquistou aquilo que você conquistou esteja lutando em conquistar. E muitas pessoas, inclusive, devem ir à igreja e frequentar a igreja para conquistar coisas nessa terra. Talvez, inclusive, para dizer como esse homem disse: olha, alma, você tem muitos bens, mas onde eu vou colocar tudo isso? Talvez o que a gente não tenha nesse momento é o problema que esse homem tinha, né? Ele tinha tantos bens que ele não tinha onde colocar. Então ele disse assim: olha, eu vou construir celeiros maiores ainda para que eu possa guardar tudo que eu tenho. E ele faz isso e diz para a alma dele: pronto, agora você pode comer, beber e aproveitar a vida, porque você agora tem tudo. Acontece que ele não estava preparado por uma notícia que estava para chegar. Jesus diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens para quem será? Será que nós ainda não entendemos que aquilo que nós ganhamos em Jesus é maior do que qualquer coisa que nós vamos conquistar nessa terra? Seja um bom emprego, seja a administração de uma empresa, seja um bom negócio, seja os dividendos de ações na bolsa, seja um emprego que pode não ser um grande emprego, mas é um emprego que paga em dia e que nos mantém ali todos os dias. Será que nós não paramos para pensar que isso é administrar misérias? Será que não paramos para pensar que o que Jesus está nos dando é muito maior do que isso? Ele nos está dando a eternidade. E a eternidade nós começamos a viver aqui, através da presença dEle, através do Espírito Santo de Deus, que nos traz vida e vida com abundância. E isso não está associado a bens materiais, isso não está associado a riquezas ou até mesmo curas milagrosas que nós, porventura, venhamos a experimentar, porque o Deus pode sim curar de um câncer, Deus pode sim curar de qualquer outra doença como o Covid-19, Deus pode sim trazer cura e livrar-nos do mal, Deus pode. Acontece que não é só isso que vale nesses dias. O que vale mais do que tudo isso
é aquilo que Ele conquista na cruz do Calvário, dando-nos vida eterna. Aquilo que Ele conquista na cruz do Calvário, quando Ele pega o escrito de dívida que nos era contrário e Ele os rasga, expondo-o na cruz, pondo todas as potestades em um espetáculo público, porque Ele é o Deus dos deuses, Ele é o Rei dos reis e Ele está próximo de vir, amados. Ele está próximo de chegar e nós precisamos crer e ter a esperança de que Ele está vindo. Ele está vindo para buscar a sua igreja, Ele está vindo para buscar as pessoas que têm essa esperança no coração. Não esperança em um emprego, não esperança naquilo que você pode conquistar aqui nessa terra, num diploma, num mestrado, num doutorado, num pós-doutorado ou até mesmo vivendo em um país de primeiro mundo onde talvez você ache que você não vai ter problema algum e você vai gozar ali das riquezas daquele país. Eu quero dizer para você, há um país que não é dessa terra, ao qual Deus nos prometeu, e esse país é a Nova Jerusalém que descerá do céu. Uau! Aí sim nós vamos viver as delícias do Senhor naquela terra. Lá não haverá pranto, lá não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá morte. Lá nada do que nós experimentamos nessa terra de mal estará naquele lugar, porque lá nem o sol e nem a lua brilharão naquele lugar, apenas a glória do Senhor Jesus. É o que diz a palavra de Deus em Apocalipse. Por isso eu quero que você creia nessa manhã que a sua esperança deve estar no Senhor e que o tempo que nós estamos passando é um tempo curto nessa terra e que nós estamos sim propensos a viver sofrimentos. O próprio Jesus disse para nós o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Jesus é a resultante de toda a equação. Jesus é a constante de toda a equação. Jesus é a constante imutável de qualquer equação matemática que você tenha na sua vida para ser resolvida, para ter uma resolução. Jesus é a solução. Eu não sei qual questionamento você tem acerca da vida, talvez seja um problema de família, talvez seja um problema existencial, talvez seja o excesso de informações científicas, porque a Bíblia diz que quando houvesse a multiplicação da ciência, o amor de muitos se esfriariam. Então talvez o seu coração esteja amargurado, angustiado e dizendo: olha, eu não creio mais em Deus, eu não creio que Deus possa fazer alguma coisa. Talvez você esteja com um problema ou tenha sofrido um problema em sua família ou até mesmo em sua carne, que você diga assim: eu não confio mais que Deus possa fazer ou que Deus possa realizar. Eu quero dizer para você resgatar a sua fé nessa manhã. Eu quero dizer para você não crer nas coisas materiais, sejam elas científicas, sejam elas palpáveis, sejam elas o do seu próprio bolso ou do fruto do seu suor, seja elas inclusive a sua própria força do seu braço. Eu quero dizer para você confiar no Senhor Jesus, porque Ele pode mudar a história. Ele pode trazer cura, Ele pode trazer libertação, Ele pode livrá-lo do mal, Ele pode fazer tudo isso. A questão é: o seu coração estará inclinado, os seus ouvidos estarão propensos a ouvir a sua palavra e a crer e aceitar que Ele pode fazer todas essas coisas? Ou o tempo tem te atravessado, tem te atropelado e você não tem tempo para parar e pensar nas coisas, porque há um tempo determinado para cada coisa nessa terra. É o texto que nós citamos no começo de Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo debaixo do céu. Creia no Senhor Jesus, faça o que você tem que fazer, se você tem que estudar, se você tem que trabalhar. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou querendo dizer que aqui dentro, no seu coração, no seu espírito, deve haver uma rocha inabalável, onde as questões externas não devem afetar o interno, não devem afetar a fé que foi colocada em você através de um sacrifício vivo, de um sacrifício santo, que é o sacrifício do Senhor Jesus e que permanece eternamente, porque Jesus é suficiente para fazer valer a sua palavra.
Ele nos amou primeiro, Ele deu o primeiro passo, não fomos nós que fomos procurá-lo, Ele nos procurou em todo o tempo. Deus sempre quis procurar o homem. Quem foi até o jardim do Éden para conversar com o homem e quem estava escondido era o homem. Quem foi procurá-lo foi Deus. Deus sempre quis para si uma família. Deus sempre quis para si filhos. Filhos que confiem na sua palavra e não nas coisas materiais que se podem conquistar aqui nessa terra. Seja você de esquerda, seja você de direita, seja você político ou não, não é esse sistema ao qual Jesus está dizendo de salvação da sua vida, da sua alma. De forma que toda essa estrutura que nós criamos enquanto sociedade está corrompida pelo pecado, está corrompida pelo erro que cometemos. Então nós não temos como confiar nela. E muitas vezes, como esse homem aqui estava confiando na sua estrutura, nós queremos confiar, seja no presidente, seja em governador, seja em polícia, seja em sociedade. Nós estamos sujeitos a todas essas autoridades e isso é bíblico. Mas não é sobre isso que eu estou falando nessa manhã. Eu estou falando da sua vida. Eu estou falando da sua angústia. Eu estou falando daquilo que aperta a sua alma. Tudo isso que eu estou dizendo para você é a busca pela eternidade. Nós buscamos ser eternos porque nós não nascemos para morrer. Deus não nos criou para morrer. A morte veio em consequência de um pecado cometido pelos nossos pais, Adão e Eva, lá em Gênesis capítulo 3. E desde então, eles sendo propícios ao engano da serpente, e eles então dando a legalidade à serpente, eles acharam que conhecer o mal poderia ser bom, porque foi exatamente isso que ela disse. Não foi assim que Deus disse: se vocês comerem do fruto, vocês vão conhecer do bem e do mal, vocês vão ser como Deus? Só que o mal é mal. E por isso nós até hoje sofremos essa dificuldade, esses sofrimentos em toda a humanidade, desde quando a história conta sobre o ser humano. O ser humano sempre sofreu por causa desse ciclo de vida. Mas a eternidade está guardada para aqueles que confiam e colocam essa esperança no Senhor Jesus. Por isso, esse é o convite nessa manhã. Que a sua esperança não esteja na vacina que talvez virá em setembro. Que a sua esperança não esteja, talvez, no conselho de um médico. Porque o mesmo médico que dá a boa notícia pode dar a má notícia. Mas que a sua esperança esteja única e exclusivamente em Jesus. Sadraque, Mesaque e Abednego, lá no livro de Daniel, Deus os livrou do fogo. Deus os livrou da morte, mas não os livrou da fornalha. Pense nisso. Pense que podemos passar por dificuldades nessa vida, mas pense que a sua esperança, a minha esperança, deve estar naquele que é o Verbo que se fez carne e que esteve aqui sofrendo tudo aquilo que nós vamos sofrer ou já sofremos. Ele sofreu tudo isso e muito mais, foi injustiçado, foi levado como uma ovelha muda para o matadouro. O Cordeiro de Deus, a Bíblia fala que aprouve a Deus esmagá-lo, espremê-lo, para que ele nos desse vida. Por isso, nessa manhã, coloque a sua esperança em Deus, coloque a sua esperança, o seu coração em Jesus. E esqueça qualquer outra coisa que talvez você esteja aí pensando que o mal não pode te atingir. Esteja pensando que nada pode te deter. A realidade é que nós somos mais que vencedores, como dizem Romanos, mas não mais que vencedores no sentido que não possamos sofrer na carne qualquer outro tipo de infortúnio. Veja,
cristãos e não cristãos morrendo nessa pandemia. A questão não é a morte, porque o próprio Jesus, quando diz eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, está dizendo para nós, não tenham medo da morte, porque eu venci a morte. Ele é a ressurreição e a vida. Por isso, nessa manhã, aqueça o seu coração com a verdade que é a palavra de Deus, dizendo para você, tá certo, eu não preciso procurar nos bens, eu não preciso procurar nos diplomas, eu não preciso procurar em qualquer outra coisa a fé que eu só encontro em Jesus, a esperança que eu só encontro em Jesus. Creia nele, ou você que talvez esteja afastado, volte a crer em Jesus. Pare todo esse tempo que te atropela o tempo todo, arranje uma lacuna, arranje uma pausa. Pegue a Bíblia Sagrada, leia, medite e diga para o Senhor, Senhor, fala comigo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, que diz-nos a palavra, nos ensinará todas as coisas, ensinará você a viver nesses dias que talvez possam ser difíceis, mas são dias para que nós perseveremos na oração e súplicas por todos os santos. Por isso, nessa manhã, vamos pensar nas coisas que são do alto, como diz Colossenses. Pense na eternidade. E a eternidade sem Jesus não é nada. A eternidade só vale porque Jesus estará lá conosco. Porque Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Um excelente dia para você, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e você possa se regozijar no Senhor nessa manhã. Deus abençoe.